Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Olá, eu me chamo Ana Paula, gostaria de continuar com vocês o estudo Base Bíblica para a Mudança. A gente já viu que o primeiro tópico, é entendendo o seu problema, e o segundo, a sua esperança em meio às provações. E é isso que a gente vai estar estudando agora. Aqueles que estão em Cristo não estão sujeitos ao poder e à penalidade do pecado. Romanos 6 e 7. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Romanos 6,14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Romanos 6,18. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus. Deus não permitirá que um crente seja provado ou tentado além do que pode suportar. Ele lhe dará graça e força para suportar as provações e resistir a cada tentação sem precisar pecar. Romanos 8, do 35 ao 39. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 10:13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair delas. Então, Deus não permitirá que um crente seja provado ou tentado além do que pode suportar. Ele lhe dará graça e força para suportar as provações e resistir a cada tentação sem precisar pecar. Além desses textos que eu li, ainda existe referências em 2 Coríntios 4, de 7 a 10, 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, Filipenses 4, 13, Hebreus 4, do 15 ao 16 e 2 Pedro 2, do 4 ao 9. Terceiro, nosso Senhor Jesus Cristo concederá misericórdia e proverá graça para ajudá-lo em cada necessidade. Ele intercede continuamente por você diante de Deus Pai, como seu advogado, e entende plenamente as suas fraquezas. Hebreus 2:18. E agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Hebreus 4, do 15 ao 16. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus 7:25. E por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo. Ele nos defende diante do Pai. Tribulações e provações contribuirão para desenvolvê-lo e amadurecê-lo em Cristo, se você responder como Deus quer. Romanos 5, 3-5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Tiago 1,
2-4. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Deus nunca tem visto o mal. Pelo contrário, planos divinos com relação a vocês estão para o bem. Gênesis 50:20. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Esse versículo fala sobre quando José, ele se encontrou com seus irmãos e houve, todo aquele perdão, e José entendeu que tudo aquilo que tinha acontecido, Deus mudou o mal em bem, porque Deus nunca tem visto o mal, pelo contrário, os planos divinos com relação a vocês são para o bem. Deuteronômio 8:2. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Deuteronômio 8:5. Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Salmo 145:17. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Eclesiastes 7:13-14. Pensem no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele faz torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Jeremias 29:11-13. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Ainda, nessa parte, ainda temos Romanos 8:28-29, Tiago 1:13-17. A paz e a alegria de Deus estão disponíveis ao crente independentemente de outras pessoas, bens materiais ou circunstâncias. Salmo 119:165. Aqueles que amam a tua lei têm muita segurança e não há nada que os faça cair. João 15:11. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 16:33. Eu digo isso para que por estarem unidos comigo vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 17:13. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo para que o coração deles fique cheio da minha alegria. A paz e a alegria de Deus estão disponíveis ao crente, independentemente de outras pessoas, bens materiais ou circunstâncias. Somente Deus pode transformar as pessoas. Ezequiel 36:26-27. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que eu lhes dei. Filipenses 1:6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho em vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Filipenses 2:13. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Somente Deus pode transformar as pessoas. Portanto, você não é responsável por mudá-las. Você responde perante Deus apenas pelo próprio agir. Jeremias 17:10. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Ezequiel 18, do 1 ao 20, Mateus 16:27, Romanos 2, do 5 ao 10, Colossenses 3, 23-25, 1 Pedro 1:17. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Você responde perante Deus apenas pelo próprio agir e por fazer a sua parte para viver em paz com os outros. Mateus 5, 23-24, Marcos 11, 25, Romanos 12, do 9 ao 21 e do 14, versículo 9, 1 Pedro 3, 8 e 9 e 4, versículo 8. Quando você confessa os seus pecados, Deus lhe concede perdão e o purifica. Esse último versículo aqui, 1 João 9, quando você confessa os seus pecados, Deus lhe concede perdão e o purifica. Diz assim:
Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, eu espero, que esse estudo tenha te ajudado, porque muitas vezes a gente quer mudar, por nossas próprias forças, mas a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, a gente precisa entender que essa mudança na vida da gente, ela tem que ter uma base bíblica, porque assim a gente vai conseguir, mudar as nossas atitudes, mudar aquilo que precisa ser mudado em nós, no nosso caráter. Então, quando a gente é confrontado pela palavra de Deus, não existem argumentos, que possam contra a palavra de Deus. Então, é ela que age dentro de nós, é ela que age em nós, e tudo isso que o Senhor quer, nesse processo de mudança, que é um processo que não tem fim. A gente vai estar sendo conformado à imagem de Jesus, e isso é algo assim que o Senhor começou em nós. Então, como a palavra mesmo diz, que Deus, Ele é fiel para cumprir todo esse trabalho que Ele começou em nós, até que Ele esteja completo no dia de Cristo. Então, que a gente possa desejar, assim, ardentemente por essa mudança, por esse não fugir desse processo, como o povo de Israel, Então, eles murmuravam, eles reclamavam, eles tinham atitudes que não agradavam a Deus, e aquilo foi fazendo eles caminharem no deserto durante 40 anos, um período que era para ser bem menor. Então, eles ficaram ali, e o mais triste, gente, é saber que todo aquele povo que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então, a gente tem a opção, de mudança bíblica, de estar, sendo trabalhado por Deus até que Ele complete essa boa obra. E também a gente tem a opção de não querer, mas isso é muito triste, porque aí ou a gente fica parado no caminho, morre no deserto, ou a gente, deixa Deus cumprir esse propósito em nós, Nós somos agentes do Senhor nessa terra, então a gente precisa ser lapidado, moldado todos os dias, para que a glória de Deus se manifeste em nós, para que a glória de Deus se revele em nós. Às vezes a gente não vai precisar falar muita coisa para as pessoas que estão ao nosso redor, mas essa mudança de dentro para fora que o Senhor faz em nós vai falar muito mais. Em nome de Jesus eu creio que o Senhor Jesus é fiel para cumprir todo e qualquer propósito nas nossas vidas. Amém?